Após dizer que o pastor da Igreja Evangélica da Lagoinha, preso por violência sexual contra adolescentes, era apenas um fiel, Valadão voltou atrás e reconheceu a ligação da igreja com o líder religioso. Mais uma vez, a igreja da família Valadão vai parar nas páginas policiais. Rapaz, de novo estamos falando da Igreja da Lagoinha. Esse tempo atrás a gente falou de um outro pastor, acho que até a Dai vai trazer aqui sobre isso. Eu vou chamá-la, inclusive, aqui na tela. Dai, seja muito bem-vinda, porque é isso que tá realmente, né? Cada vez aparece a igreja e não é por um bom motivo, né? Sempre aparece por motivos ruins. Não é? Não, nunca é por um bom motivo. Eu não consigo. Inclusive, eu procurei, eu juro que eu procurei, tipo, galera da Lagoinha fazendo. Geralmente as notícias, né, que acontecem da Lagoinha são nessa linha, pelo menos é o que é veiculado na mídia. E não é porque é veiculado na mídia que a mídia persegue a Lagoinha, não. É vinculado na mídia porque são casos escandalosos, e é isso, né? A família Valadão como um todo, eu vou fazer uma referência aqui para quem não conhece a série e quiser assistir aí, tá em alguns streams, acho que está na Netflix, que são os Greenleaf, que é uma família religiosa, etc e tal, Deus é bom o tempo inteiro, e é uma família que por dentro da sua construção vai ter várias questões. Quando eu vi a série, inclusive, eu lembrei muito, eu fiz uma relação na minha cabeça com uma família, né, com essa igreja em si. Por quê? Não porque tenha sido inspiração nem nada do tipo, não é sobre isso. É sobre como muitas vezes a raiz, né, a raiz do pentecostalismo ali, aquela raiz da religião, ela está tão ligada a muitas camadas que as pessoas conseguem ignorar problemas que estão na sua matriz ali. Aí a árvore vai apodrecendo, e você vai tentando sarar, fazendo uma poda, e não dá certo. Não é assim que se funciona. E é isso, né? Eles pregam fundamentalismo, eles pregam a intolerância religiosa, tanto que sim, a gente já teve denúncia do André Valadão e também da irmã, já foram denunciados pelo Ministério Público, já foram, inclusive, condenados por intolerância religiosa, e volta e meia eles têm algum processo assim nessa linha. Recentemente tivemos um pastor que é famoso por cheirar a Bíblia. Eu juro a você, ele tinha uma sessão assim, um tipo de ato, que era cheirar a Bíblia, como se a Bíblia fosse algum tipo de entorpecente, que ele dizia que as pessoas ficavam loucas ali pelaquela Bíblia. E aí o Lucinho, que teve várias falas complicadíssimas, entre elas que beijava na boca da filha e dizia que ela era um mulherão, porque, né, ele ia ser o primeiro dela, e depois também dizia que também beijava na boca do meu filho. E eram crianças à época, né? Então, assim, são falas escabrosas, também estão sendo investigadas. E agora, mais recente, não tem a ligação, não deveria ter, né, a ligação direta com o André Valadão, se ele não fizesse o que ele fez. Na semana passada, na verdade, foi preso um homem, um líder religioso, um pastor, acusado de abuso sexual contra adolescentes. Ele era ali uma espécie de um missionário, um líder que conversava sobre vida sexual, né, sobre a juventude, e justamente nesse ponto, né, com adolescentes, com pessoas vulneráveis, né, um pouco mais vulneráveis, era quando ele levava essas pessoas para suas casas, as denúncias dizem isso, e as adolescentes eram abusadas sexualmente, né, adolescentes e crianças e adolescentes. O André Valadão, ele poderia ter dito, olha, realmente, é uma pessoa que cometeu isso, a igreja está apurando, e vamos tomar todas as medidas cabíveis, não vamos aceitar. E era a postura institucional padrão de todo lugar, toda a crise de imagem. Mas o que foi que o André Valadão resolveu fazer? Resolveu dizer não, mas ele não era um líder na nossa igreja, ele não era pastor como está sendo divulgado aí. Sendo que existiam publicações em redes sociais, existiam peças publicitárias, existia muita coisa que relacionava, e aí, né, não deu muito certo tentar fazer esse discurso, né, e Valadão teve que se retratar depois. Vamos assistir o primeiro vídeo em que ele nega, né, que essa pessoa tivesse essa relação com a igreja? Dizendo para vocês, ele não é pastor na Lagoinha, não é consagrado pastor, nem reconhecido pastor na Lagoinha, essa pessoa.
Soubemos do caso no início dessa semana. Hoje, 2 para 3 dias depois, já atendemos, excluímos o casal da igreja. Estamos juntos com a polícia diante dessa situação. Vou repetir, ele não é pastor na Lagoinha, não é reconhecido pastor na Lagoinha, não trabalha na igreja. Os casos de abuso aconteceram na casa dele, não aconteceu dentro da igreja. Então quer dizer que uma pessoa que frequenta a igreja, a vida dela toda é só a igreja. Ela não trabalha, né? Não, ele tem a vida dele, ele cometeu crimes na casa dele, ele é alguém envolvido na vida comum da igreja, mas não é líder, nem pastor e nem funcionário da igreja. Isso tem que ficar claro. É sim um membro na igreja, como nós somos hoje, mais de 200 mil pessoas estão ali na vida comum na Lagoinha. Ele está lá na igreja, envolvido na vida da igreja, né? Realizando abusos e crimes que estão para ser comprovados fora, né, da igreja, mas aconteceram. E nós vamos sim, vamos tratar daquilo que cabe a nós como instituição, igreja e atender a polícia e o que for necessário para ver um criminoso desse na cadeia. É muito triste e nosso coração chora muito e geme. Eu deixo aqui a minha solidariedade, meu amor, respeito e compaixão por cada família ferida nessa circunstância. E tanto eu quanto toda a Lagoinha Global estamos aqui em servidão, em perdão, em ajuda para o que for necessário. Muitas pessoas... Quer o restante do vídeo, Day? Não precisa não. E aí, justamente, né, quando as pessoas foram lá buscar as informações e identificaram que o quê, né? O tal pastor aqui, o Valadão, primeiro disse que não tinha absolutamente nenhuma relação direta ali na liderança da igreja, tinha relação sim na liderança da igreja. Ora. Ele precisou botar... Não é? Olha que surpresa. E aí, um ponto que é interessante é que o primeiro Valadão, não sei se vocês percebem, ele fala assim, né? Vai ser investigada ainda sim. São denúncias que estão sendo apuradas. O nome do acusado é o Joilson da Silva de Freitas Santos, 39 anos, e as denúncias surgiram porque, primeiro, um adolescente de 17 anos fez a denúncia 16 anos, fez a denúncia de violência sexual, mas depois apareceram outras de 17 e 13. Então, também está sendo verificado se existem outras denúncias. Mas aí o Valadão, ele em outro momento fala assim, que aconteceram fora da igreja, mas que aconteceram, né? Então, ele pelo menos não está questionando a palavra das adolescentes e criança, porque vale lembrar que para o nosso Código Penal, manter relação sexual com menor de 13 anos, no caso, menor de 14 anos, ou seja, com 13 anos, estupro de vulnerável, violência contra vulnerável, então é uma criança, né? O ECA ainda tem esse cuidado, então ele ainda vai responder com esse agravante. Mas aí vai algumas questões, né? Que aí, o que são essas questões? Porque o Valadão negou que a pessoa ali fosse um líder religioso, porque ele poderia, inclusive, não ter respondido aquela caixinha, ele poderia ter ido depois, nas suas redes, em outro momento, com sua equipe, melhor estruturado, dar essa resposta. Lembrando que hoje o Valadão, ele não é só a família fundadora, aquela pessoa pilar da igreja, não, tá? Ele está assumindo ali a liderança global da Lagoinha, né? Lá nos Estados Unidos, aqui em todos os países, quem agora comanda é o Valadão. E aí ele responde, né? Vamos assistir a resposta dele, Lúcia, por favor? A gente poderia não assistir, mas é necessário, né? O jornalismo tem que ser feito, né? Vamos mostrar o fato. Olá, queridos, Deus abençoe a todos. Eu faço questão de vir aqui fazer esse vídeo. A gente sempre se fala na internet sobre esse terrível caso que temos sofrido todos nós em Guarulhos, debaixo de um crime terrível, de um monstro, destruindo corações, famílias, e eu quero me reiterar aqui com esse vídeo para vocês. No dia 5 para o dia 6 de junho, eu recebi as informações sobre o caso e imediatamente excluímos esse homem e a sua esposa da vida de comunhão na igreja. Eles foram excluídos. E ainda no dia 8, soltamos uma nota dentro da informação que tínhamos sobre a vida do Joilson na igreja. Até então, o que era cabível de conhecimento a nós, que ele era um membro comum, ativo na vida da igreja. Porém, ontem, no dia 9 de junho,
soube claramente para nós na Lagoinha Global que ele era um líder ativo na vida da igreja. Ele não era pastor na igreja, nem pastor consagrado na igreja, mas era sim um líder ativo na vida da igreja. Até então a informação que tínhamos é que ele não era um líder na vida da igreja, mas um membro ativo. Então, assim que soube ontem que ele era um líder ativo, eu venho aqui retificar e falar com vocês, como eu falo sempre na internet, respondo perguntas e não tenho dificuldade alguma de falar com vocês sobre nenhum assunto. Venho dizer como Lagoinha Global, do qual eu sou presidente, nós somos centenas de igrejas espalhadas pelo mundo todo, glória a Deus por isso, né? Que nós excluímos ele e sua esposa da igreja, que nós estamos juntos com as famílias nessa situação e com a polícia para aquilo que for necessário, e que o pastor local da igreja de Guarulhos, eu não sou o pastor local de Guarulhos, o pastor local de Guarulhos, o pastor Marco Túlio é o pastor local. A minha igreja local é em Orlando, na Flórida. O pastor local em Guarulhos também está em busca com as famílias e com a polícia daquilo que for necessário para que se cumpra. Infelizmente, aquilo que tem acontecido nesses últimos dias entristece, revolta o coração de cada um de nós, mas eu faço questão de retificar aquilo que até então não era sabido na Lagoinha Global e ontem confirmado e que ele era um líder envolvido na igreja como líder. Então eu venho retificar isso aqui, o qual não muda nada na questão daquilo que nós como igreja fazemos e queremos ver a justiça sempre. Tá bom, né? Só antes de você comentar, Day, aqui embaixo tem um comentário da Tami Gomes que eu acho legal. Se preocupam tanto com LGBTs e esquecem de olhar para dentro da própria casa. Perfeito. Para mim é perfeito. E uma coisa, só que eu vou comentar sobre o que o Valadão fala, é porque ele fala como se ele estivesse, né, fazendo um favor, ou se ele estivesse tendo a hombridade de fazer algo além do que é obrigação legal, tá, gente? Se você não denunciar ou ocultar um crime, você é cúmplice. É só isso mesmo, tá? Você é cúmplice. Se você não colaborar com as polícias, você também pode, sim, ser enquadrado ali no processo por, além da cumplicidade, como alguém que estava tentando atrapalhar as investigações. Então, não faz nenhum sentido negar, deixar de entregar arquivos, deixar de colaborar com a polícia, pelo contrário, acho que é o mínimo que tem que ser feito. Então, assim, esse discurso de estamos do lado das famílias, desculpa aí, sincero e honestamente, né, o estar do lado das famílias é ter cuidado com quem está dentro daquela instituição, daquela igreja, porque um violador, um abusador, ele tem trejeitos, né? Ele tem sinais, não surge uma pessoa do nada. E as vítimas, elas próprias relatam, né, que esse homem, que ele era aquela pessoa que discutia sobre questões ali sexuais com os adolescentes, ele fazia o seguinte, ele fazia as adolescentes pesquisarem na internet cenas, vídeos pornográficos, e depois ameaçava essas crianças e adolescentes, e era assim que aconteciam os abusos. Então, assim, gente, muito cuidado, inclusive você aí, uma pessoa religiosa, está na igreja, mas também de qualquer outra religião, é importante que a gente pontue isso, não é exclusivo, não é apenas religião, é muito além disso. A gente vive na cultura do estupro, a cultura do machismo, e a nossa sociedade geralmente, né, tem uma reação em coibir esses casos. Então é importante que a gente tenha muito cuidado com as nossas crianças, adolescentes e nossas pessoas, né, como um todo, né, tenha cuidado. Sempre observe, sempre vai ter um comportamento estranho, padrão, sempre vai ter uma conversinha, sempre dê ouvidos às vítimas. É apenas o passo que a gente pede, né? A polícia vai investigar agora o caso, esse homem segue preso, seguem as investigações, a gente vai aproveitar, né, vai acompanhar ali para ver se vai ter algum desdobramento, se vai surgir mais alguma coisa da Lagoinha, né? Porque volta e meia, infelizmente, essa igreja estava com alguns casos bem complicados e escabrosos aí. Pois é. Com essa mensagem a gente encerra esse corte e eu agradeço você que ficou até aqui. Deixa um like, se inscreve no canal. Um grande abraço, até a próxima.